Questão 30 do Exame de Suficiência 2017.2. No mês de agosto de 2017, uma indústria produziu e vendeu 5.000 unidades de um único produto e apresentou a seguinte demonstração de resultado para fins gerenciais, de acordo com o método de custeio variável. Ele traz aqui a DRE, o resultado é para fins gerenciais, conforme também aconteceu no exercício anterior, aí, na questão anterior. E ele traz informação adicional. No valor dos custos fixos está incluído o valor de 117.500 referente à depreciação das máquinas e equipamentos da indústria. A gente mais para frente vai saber por que ele deu essa informação e aonde a gente vai utilizar. Okay? Considerando-se apenas as informações apresentadas em relação ao ponto de equilíbrio, assinale a alternativa incorreta. Muito importante frisar que é a incorreta, tá, pessoal? Então ele dá aqui as 4 opções. Ó. Se a indústria produzir e vender 5.100 unidades mensais, dá prejuízo de 23.500. Se a indústria produzir e vender 5.500 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio financeiro. Se a indústria produzir e vender 6.000 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio contábil. E se a indústria produzir e vender 6.400 unidades mensais, terá lucro de 94.000. Para resolver esse tipo de questão, nós precisamos entender sobre o ponto de equilíbrio, né? O que é o ponto de equilíbrio, pessoal? Ele é um indicador de segurança do negócio. Ele mostra quanto é necessário vender para que as receitas se igualem às despesas e custos. Então, imagine para você a importância dessa informação, desse indicador para o empresário, né? Ele vende ali um determinado produto, esse indicador, o ponto de equilíbrio, diz para ele, olha, você precisa vender a quantidade X para arcar com seus custos e despesas, para zerar, para igualar, né? Para não ter nem lucro nem prejuízo. A partir daquele resultado, se ele vender mais, né, mais quantidade ali do que aquele ponto de equilíbrio que ele encontrou, ele vai ter logicamente aí um lucro, um resultado positivo, tá ok? Então é um indicador excelente aí para os empresários também. É muito importante entender para que serve, o que é, tá certo? E aí dentro do ponto de equilíbrio nós temos três tipos de ponto de equilíbrio, né? Tem o ponto de equilíbrio contábil, que é o mais conhecido aí, né? O que a gente normalmente vê mais na faculdade, inclusive. O ponto de equilíbrio financeiro, que aí é mais por uma visão gerencial. Ele desconsidera aí a depreciação, a gente já vai ver em breve também. O ponto de equilíbrio econômico, que ele considera os resultados que os empresários querem, né? Então, de repente, eu quero localizar o meu ponto de equilíbrio já considerando aí uma margem de lucro de 30%, 40%, por exemplo. O ponto de equilíbrio econômico ele vai possibilitar a quantidade de vendas, né? O número de vendas que eu preciso fazer para obter o resultado final lá que eu quero. Ok? Então, ó, deixando uma explicação um pouco mais técnica aí, ó, o ponto de equilíbrio contábil, ele pega custos e despesas fixas totais, divide pelo preço de venda unitário, menos os custos variáveis unitários e despesas variáveis unitárias, certo? Achar o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio financeiro, pessoal, é parecido, ó, ele pega também os custos e despesas fixas totais, só que ele tira a depreciação. E aí o restante da fórmula fica exatamente igual, né? Ele divide pela venda unitária, e o custo menos os custos unitários e as despesas unitárias também, variáveis unitárias, ok? E o ponto de equilíbrio econômico também é bem parecido, ele pega os custos de despesas fixas totais, mais o resultado desejado. Esse resultado normalmente é um lucro, tá certo? Por que eu coloquei resultado desejado e não lucro desejado? Porque vocês vão ver que na resolução dessa questão, por exemplo, tem uma das alternativas aí que ele traz como um prejuízo. E se eu estou trazendo como prejuízo, eu tenho que colocar esse prejuízo, né, de forma negativa, que eu não vou somar o resultado desejado, eu vou subtrair. Então a gente tem que ter um raciocínio lógico e contábil para utilizar essa fórmula também. Tá bom? Então mais o resultado desejado, ou menos, né, se for um prejuízo é menos, se for um lucro é mais, dividido pelo preço de venda unitário, e aí a fórmula continua exatamente igual às anteriores, ok? Então, vocês têm aqui as 3 fórmulas aqui, precisa entender dessas 3 fórmulas, senão não consegue resolver aquele tipo de questão, né? Aqui são os dados que estão lá no enunciado, pessoal, então tem aqui os valores das vendas, receita bruta de vendas total, tá certo? Eu preciso, então, pegar algumas informações aqui, já deixar elas separadas, tá certo? Então, por exemplo, eu sei que ele vendeu 5.000 unidades, tá certo? De um único produto. Para achar o preço de venda unitário, para utilizar lá na forma do ponto de equilíbrio, eu pego a venda total, 2.500, e divido por 5.000 unidades que foram vendidas. E eu chego no preço de venda unitário. Então, eu já tenho um parâmetro para utilizar lá na fórmula de ponto equilíbrio, beleza? Lembra que tem aqui o preço de venda unitário? Então, eu preciso localizar o preço de venda unitário para utilizar, certo? Aí tem os custos de despesas variáveis, que eu também trouxe aí para os valores unitários, né? Eu tenho o tributo sobre vendas, 450.000, dividir pelos 5.000 unidades do que foi produzido aí, né, e vendido. Custos variáveis, 750.000, também dividido por 5.000, e comissões sobre vendas, que é 125.000, também dividido por 5.000, chegando aí nos valores unitários de cada item aí, ok, que nós vamos utilizar. Vamos fazer uma análise da alternativa A, pessoal.
se a indústria produzir e vender 5.100 unidades mensais, terá prejuízo de R$ 23.500. Aqui, pessoal, ele está falando do ponto de equilíbrio econômico, tá certo? Lembra lá dos conceitos, né? O ponto de equilíbrio econômico, ele considera também o resultado desejado, na fórmula dele aí, perfeito? Nesse caso, não é um resultado desejado especificamente, né? Está dando aqui que se a empresa vender 5.100, terá um prejuízo de 23.500. Então, eu utilizei aqui esse prejuízo de 23.500 nessa soma. Eu peguei os custos e despesas fixas, que são 1.222, mais 188 mil, menos o resultado desejado, que ele fala aqui, de 23.500. Fazendo essa conta, eu chego em 1.386.500. Perfeito? Peguei o preço de venda unitário, 500, e subtrair aqui os custos variáveis unitários mais as despesas variáveis unitárias. Então, eu faço a soma aqui dos custos variáveis unitários mais despesas variáveis unitárias, são esses aqui, ó, e subtrai esse valor do preço de venda, chegando em 235. Então, basicamente ficaria R$500 menos 90, menos 150, menos 25. Se vocês fizerem essa conta também, vai chegar em 235. Fazendo essa divisão, pessoal, 1.386.500 dividido por 235, chega aqui na quantidade, né, nas unidades que eu teria que vender para chegar no prejuízo que ele está falando aí de 23.500. O enunciado está falando que ela produzir e vender 5.100, chega nesse prejuízo de 23.500. A gente está identificando que 5.900 seria a quantidade que ela teria que vender para atingir esse prejuízo aqui. Compreenderam? Então aí fica claro que essa alternativa ela está incorreta, tá certo? Ela está incorreta. Não bateram os valores de venda aqui. Perfeito? Portanto, é a resposta final dessa questão. Por que a resposta final, pessoal? Estou voltando aqui para vocês verem. A banca está pedindo aqui a alternativa incorreta, tá? Vamos confundir aí não, né? Chegar nessa resposta como incorreta e desconsiderar ela, tá certo? Então, essa daí, por não ter batido, é a resposta incorreta, que tem que ser marcada lá no final, tá certo? E aí, vamos dar uma analisada, então, nas outras. A gente já está fazendo aqui os cálculos, né? Não custa a gente fazer a análise das outras opções aqui. A alternativa B, pessoal, ele traz aí, ó, se a indústria produzir e vender 5.500 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro é aquele que desconsidera apenas a depreciação. Lembram, né? Peguei a fórmula aqui, pessoal, custo de despesas fixas totais menos a depreciação, para 1.292.500, dividido aqui pelo preço de venda unitário menos os custos e despesas variáveis, que é o 235 para todos, tá certo? E eu chego aí quantidade de 5.500 unidades mensais. Então, aqui bateu, tá certo? Se eu vender 5.500 unidades mensais, eu vou atingir o ponto de equilíbrio financeiro. Perfeito? Acompanharam aí? Então, essa resposta está correta. Okay? Alternativa C, pessoal. Se a indústria produzir e vender 6.000 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio contábil. Contábil é aquela que é mais conhecida, ele considera os custos de despesas fixas totais, tá certo? 1.410.000. Dividido aí pelo preço de venda unitário, menos os custos de despesas variáveis unitárias também, chegando aí em 6.000 unidades, tá vendo? Se vocês fizerem essa divisão, vocês também vão chegar aí nas 6.000 unidades, portanto, também alternativa correta, ok? D, se a indústria produzir e vender 6.400 unidades mensais, terá um lucro de 94.000. Aqui está muito claro que é o ponto de equilíbrio econômico, tá certo? Lembram lá que é sobre o resultado desejado? O que eu fiz? Eu peguei os custos de despesas fixas totais, somei aí o resultado desejado, que é de 94.000, cheguei aqui no valor de 1.504.000, dividi por 235, cheguei aí a 6.400 unidades mensais que teriam que ser produzidas e vendidas para alcançar aí o lucro de R$ 94.000, portanto também trazendo a D como uma alternativa correta. Alternativa correta, então, para marcar lá no gabarito é a alternativa A, que ela é o resultado incorreto, perfeito? Todas essas outras três opções estão corretas. E aí, a resolução dessa questão se dá dessa forma. Observem aí, né? Só voltando aqui, pessoal, no início da questão, ó, lembrem que esse tipo de questão é pegadinha mesmo, né? Ela dá a alternativa incorreta, né? Então, se você identificar aqui que a A já está incorreta e não marca, e faz, por exemplo, só o cálculo da B, e você fala, poxa, cheguei nas 5.500 unidades, eu marco ela como alternativa correta, você vai acabar errando esse tipo de questão. É muito comum isso acontecer, tá? A prova é uma prova cansativa, né? E nós sabemos que as pessoas muitas vezes perdem o nível de atenção, né? E de concentração e erram esse tipo de questão, ok? Portanto, para essa questão de número 30, a resposta a ser marcada no gabarito é a alternativa A. Todas as demais estão corretas, ok? Aí, vocês estão vendo os cálculos, mas a resposta que tem que ser marcada é a incorreta, então, a alternativa A. Até os próximos vídeos.